Aleluia. Bom dia, pessoal. Shalom. O Eterno abençoe, né? O nosso dia. Que seja um dia cheio da graça, da bondade, do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Que esse seja um dia preparado pelo Senhor, em que sejamos surpreendidos pela beleza de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu quero dar início aí com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 103. Salmo capítulo 103. Aleluia. Salmo 103, a palavra do Senhor nos diz assim: Bendiga a minha alma, bendiga Adonai a minha alma, e tudo em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga Adonai a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois ele perdoa todas as suas ofensas, ele cura todas as suas enfermidades. Livra sua vida da cova e cerca com graça e compaixão, e o enche de bens em toda a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como da águia. Adonai traz vindicação e justiça a todos os que estão oprimidos. Faz conhecidos seus caminhos a Moisés e seus poderosos feitos ao povo de Israel. Adonai é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e rico em graça. Não acusará perpetuamente, nem manterá sua ira para sempre. Não nos trata como nossos pecados merecem, nem nos retribuirá por nossas ofensas, porque sua misericórdia para com aqueles que o temem são elevadas sobre a terra como o céu, removeu de nós o pecado, para tão longe quanto dista leste do oeste. Assim como o Pai tem compaixão de seus filhos, Adonai tem compaixão daqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. Sim, os dias do ser humano são como relva, ele germina como flor do campo, mas quando o vento sopra, se vai, não conhece mais o seu lugar. A misericórdia de Adonai sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade a eternidade. A sua justiça se estende aos filhos dos filhos, desde que eles cumpram sua aliança e se lembre de seguir os seus preceitos. Adonai estabeleceu o seu trono no céu. Seu poder real governa tudo. Bendiga Adonai, vocês e seus anjos, vocês, poderosos guerreiros que obedecem à sua palavra e que cumprem as suas ordens. Bendiga Adonai, todos os seus exércitos, que o servem e que fazem o que ele quer. Bendiga Adonai, todas as suas obras e todos os lugares onde ele governa. Bendiga Adonai, minha alma. Pai, nesta manhã nós queremos dar partida ao primeiro dia dessa segunda semana de contagem do homem. Nós queremos, Senhor, declarar diante de Ti que nós prostramos a nossa alma, nós rendemos a nossa alma nessa manhã e declarar, Senhor, que nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, conhecer o Teu coração, ter revelação de quem Tu és, ó Pai, pois quanto mais o Senhor aumenta a revelação, mais podemos lhe dar a honra que é merecida. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos conduza, Senhor, a sabedoria,
Pai, nos conduza, Senhor, a nos mover em alegria diante da tua presença. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos, Pai, apresentar, Pai, a semente desse dia, em unidade, Pai, com as minhas irmãs, Pai, em unidade, Pai, com o corpo de Cristo, Pai, onde nós estamos aqui obedecendo a tua palavra, cumprindo essa jornada. E nós queremos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, viver, se render, nos prostrar diante de tudo aquilo, Pai, que o Senhor ainda há de fazer. Diante de tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem planejado, onde, Pai, a tua opinião, Senhor, os teus pensamentos ao nosso respeito são mais elevados, como o salmista declara. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em nós, Pai, bendiga o teu santo nome nesse dia. Pai, que nós sejamos, Pai, prostradas, atentas àquilo que a tua voz, Senhor, deseja liberar sobre nós. Aquilo, Pai, que o Senhor determinou desde a eternidade a se cumprir, Pai. Pois na tua agenda, Senhor, esse dia já estava escrito. Senhor, não foram apagados diante de ti os nossos dias, pois o Senhor, Pai, a tua palavra diz que em Salmo 139, versículo 13, que foi o Senhor quem nos teceu no ventre da nossa mãe. O Senhor, Pai, conhece cada palavra da nossa boca antes mesmo de dizer qualquer uma delas. Pai, a tua palavra diz que em teu livro todos os nossos dias estavam escritos e determinados antes mesmo de qualquer um deles existir. Em Cristo, Pai, fomos predestinados a sermos, ó Pai, reconciliados com o Senhor. Outrora, o pecado, Pai, havia nos distanciado, feito separação entre nós e a Tua presença, mas hoje, Pai, nesta manhã de sexta-feira, Pai, onde antecede algumas horas do Shabat, nós queremos declarar, Pai, que sim, nós percorremos, nós reconhecemos, nós nos rendemos ao novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Acessamos, Pai, não o trono da justiça, mas o trono da graça do Senhor, pois a tua palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote no qual não se compadeça de nós. Mas, Pai, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que intercede por nossas causas. Então, Pai, em nome de Jesus, nós temos, Senhor, um planejamento no nosso coração para essa segunda semana. Mas, meu amigo Espírito Santo, tu sabes que a tua voz ela é primordial, a tua voz ela é primazia, a tua voz ela é mais alta, então nós nos rendemos. Por isso hoje começamos com o Salmo 103. Nós nos rendemos, rendemos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, à tua vontade. Conduza conforme o Senhor quiser. Faça do jeito que o Senhor quiser. E que nós sejamos aqui, Pai, apenas receptáculo, ó Pai, daquilo que o Senhor deseja fazer, mas que não fica retido em nós, que possa transbordar através de nós. Pai, eu apresento aqui a vida de cada irmã que está aqui. Pai, aquelas que não puderam entrar por algum motivo, mas que vão acessar, Pai, essa gravação depois. Pai, eu oro para que o Senhor, Pai, possa abençoar cada uma delas. Pai, abençoar as casas, as famílias, os cônjuges, os filhos, Senhor. Pai, mas hoje também eu quero apresentar os sonhos das tuas filhas. Ah, Senhor, quantos sonhos existem dentro do coração das tuas filhas. E que o Senhor está, Pai, preparando-as para que elas possam viver cada um deles, pois a tua palavra declara que olho não viu, ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que amam o Senhor e andam segundo o teu propósito. Senhor, estamos aqui caminhando segundo o teu propósito. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua glória, Pai, se manifeste sobre cada família aqui representada, sobre cada vida que está aqui. Que a tua glória, Pai, venha com peso, a tua opinião venha com peso, a tua determinação venha com peso, Pai, e se manifeste, Senhor, em nome de Cristo Jesus, como o resplandecer do sol, Pai. Pai, assim como foi, Pai, na casa de Obed-edom, quando ele recebeu a arca do Senhor, Pai. A tua palavra vai dizer, Senhor, que não foi Obed-edom
quem disse que o Senhor estava fazendo grandes coisas. Aqueles que estavam do lado de fora viram os feitos do Senhor na casa de Obed-edom e por isso testemunharam. Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra diz que a arca ficou cerca de 3 meses na casa de Obed-edom e o Senhor transformou toda aquela casa. O Senhor, Pai, governou, Senhor, aquela casa. E a história de Obed-edom nunca mais foi a mesma. Que assim, Pai, como Obed-edom, com tanto amor, recebeu a arca, Pai, que assim nós sejamos. Que com muito amor, nós declaramos nessa segunda semana, nós recebemos a tua presença. Nós recebemos, Senhor, a tua vontade. Nós recebemos o teu anseio. Nós recebemos o teu desejo, os teus decretos, os teus desígnios. Pai, sim, pois nós queremos, Pai, chegar ao fim dessa jornada, Pai, e que as pessoas possam testemunhar. Você viu o que a presença fez naquela casa? Pai, que nós sejamos transformadas de dentro para fora, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Hoje estamos aí dando partida, né? A segunda semana da contagem do homem. Louvado seja o Senhor por isso. Já foi 7 dias. Meu Deus, passa muito rápido. E hoje, como nós estamos aí, né, nesse propósito, caminhando, trabalhando o Espírito do Senhor, mas também o fruto do Espírito, hoje, né, muito propício isso, nós estaremos caminhando aí no entendimento, a partir de hoje, do Espírito da sabedoria do Senhor, mas o fruto da alegria. Meu Deus, essa será as porções dessa semana. E eu já estou com meu coração com expectativa para saber o que que Jesus vai fazer com nós essa semana. Eita, meu Deus. Então, a base, né, dessa nossa contagem do homem, eu vou refrisar isso todo início de semana, está em Isaías 11, versículo 2, onde vai falar sobre as 7 manifestações do Espírito de Deus, e Gálatas 5, 22, onde vai apontar aí as características do fruto do Espírito, né? E é interessante, queridos, algo. Ontem eu falei isso no áudio e depois eu fiquei meditando nisso, né? A palavra de Deus vai dizer assim que se conhece a árvore é pelo fruto, né? Então o dom que nós caminhamos, o dom que nós carregamos, não testemunha que árvore nós somos. O dom é manifestação, mas o que testemunha a árvore que nós somos são os frutos. E o que o Senhor ele deseja fazer conosco aqui nesses dias é de fato tornar Isaías 11, versículo 2, Ana, na primeira semana nós lemos do 1 ao 2, né? Mas Isaías 11, pode pôr versículo 1 e 2. E tem um versículo em Mateus, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu gosto muito, principalmente quando o assunto é sabedoria. Deixa eu só pegar aqui. Mateus capítulo 11, versículo 19. Eu vou ler 18 e 19, mas essa ainda não é a base do nosso apontamento hoje. É só que me lembrei desse versículo aqui, eu acho ele muito interessante. Mateus 11, versículo 18 e 19 diz assim: Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo vinho, e disse: aí está, um comilão e um beberrão, amigos de coletores de impostos e pecadores. Eu gosto dessa última parte aqui. Entretanto,
a prova da sabedoria são os frutos que ela produz. Na versão judaica completa, né? Tem versão que vai estar o fruto, ou tem versão, aqui está escrito, a prova da sabedoria são as ações que elas produzem, que ela produz. Então, nós conseguimos compreender que o que vai nos apontar um caminho ou uma vivência de sabedoria não é o quanto eu falo que eu sou sábio, não é o quanto eu sei, mas é o quanto essa sabedoria testemunha de mim, né? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Só um minutinho, queridos. Pessoal, só uma pergunta, tá dando para vocês me ouvir direitinho? Tá? Eu percebi que os vídeos estavam ficando com som abafado, né? Era por causa do meu fone. Aí hoje eu não pus o fone. Então vamos entender isso aqui, antes da gente entrar no texto. Quando nós falamos sobre o espírito da sabedoria, eu gosto sempre de buscar a raiz da palavra para a gente entender o que a Bíblia está dizendo, né? A forma com que ela foi escrita. Então, quando nós buscamos conhecer, né, o que é sabedoria, o que significa a palavra sabedoria? E aqui, eu até coloquei aqui no materialzinho que eu vou mandar para vocês. Não é apenas conhecimento, é a habilidade de viver corretamente diante de Deus. E aí, nós vamos pegar juntamente o que é a alegria. E isso aqui, queridos, é simples, mas marca meu coração. Quando a gente tem a compreensão de que a alegria é um fruto. E aí eu fico pensando, a pessoa que não caminha alegria, porque a alegria não é você ficar rindo para todo mundo o tempo todo. Não é isso. É você ter o seu coração satisfeito no Senhor. É por isso que é fruto. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria que vem da presença de Deus, independentemente das circunstâncias. Então eu me alegrar no Senhor, independentemente da situação, do momento em que eu estou vivendo nele. É eu saber que eu sou satisfeita no Senhor, que ele supre as minhas necessidades, mas não apenas um Deus provedor, mas um Deus, queridos, que a palavra dele diz que a alegria dele é a nossa força. E olha, a sabedoria, ela vai nos ensinar a viver, mas a alegria, ela vai nos sustentar nesse caminho. Quem tem sabedoria sabe escolher o que é correto, não o que deseja. Mas quem tem alegria vai permanecer confiando no Senhor. E aí, isso aqui está lá no materialzinho, eu só estou trazendo aqui esse apontamento, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, meu Deus, que a pessoa, já viu alguém falar assim? Nossa, a pessoa é boba alegre, fica rindo para todo mundo. Quer dizer, isso não é alegria, não, isso é chocarrice. Ninguém consegue ficar rindo o tempo todo, não é verdade? A gente tem as nossas dificuldades, tem dia que a gente não está afim de rir, a gente não está afim de ver ninguém, a gente não está afim de falar com ninguém, mas é você ter a certeza, igual, ontem eu estava pensando nisso, aí eu estava aqui e eu falei para vocês, né, eu estou estudando inglês, e aí teve uma tarefa que a professora passou que a gente precisava cantar uma canção que muito marcou a nossa vida, mas a gente precisa aprender a cantar ela em inglês. E aí eu peguei aqui uma canção que marcou muito e eu sentei aqui nessa mesa anteontem, queridos. Eu fiquei o dia inteiro, assim, a maior parte do meu tempo, vou falar o dia inteiro, mas a maior parte do meu tempo eu sentei aqui, peguei aquela canção, eu fui ouvindo em inglês, fui escrevendo em inglês, o meu filho fala inglês,
E aí, quando os momentos que ele estava em casa, eu pegava, Deg, me ajuda aqui, porque minha pronúncia não está legal. E para honra e glória do Senhor, ontem eu consegui concluir a canção. Ari, mas por que você está falando isso? Por que, queridos? Isso, enquanto eu estava nesse movimento de aprender a canção, isso foi trazendo para dentro do meu coração alegria. Porque eu falar inglês tem um propósito. Não é simplesmente falar assim, Andréia, nossa, eu falo inglês. Não. Meu propósito de falar inglês é porque eu quero ministrar em inglês. Eu quero levar a palavra de Deus a outras nações. É meu propósito, só que eu estou me preparando para isso. Só que nem todo tempo eu estou feliz, eu estou sorrindo, eu estou alegre por situações. Eu estou contando uma situação específica que me trouxe uma alegria, né, externa. Isso alegrou meu coração, coisa que eu já vinha tentando, já fazia tempo e não conseguia. Mas existem situações que vão acontecer no seu tempo correto. Mas isso não expressa que eu carrego o fruto do Espírito ou não. Isso foi um momento de alegria. Agora, a verdadeira alegria é quando você, mesmo passando por adversidades, você tem dentro do seu coração a certeza de que o Senhor, ele está com você. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Ela é o quê? Ela é o que nos sustenta. Ela é a base. Ela é o alicerce que nos faz permanecer. E dentro disso, caminhando, né? Alegria, sabedoria. E aí entra o outro ponto, que é a sabedoria do Senhor. Então, em Tiago, capítulo 1, olha, e queridos, esse texto encaixa muito bem no que estamos falando. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, ele vai dizer assim, ó: considerem motivos de alegria. Parece até contrário à próxima fala de Tiago aí. Olha que interessante. Considere motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentarem diversas tribulações. Você imagina, André? Eu tô lá, passa, como diz, né, comendo pão que o diabo amassou, e a palavra está dizendo assim, tenha isso por motivo de alegria. Assim, eu tenho a palavra de Deus, é claro, não estou zombando da palavra de Deus, mas tem uns textos assim que a gente fica pensando, mas como que funciona isso aqui, Jesus? Que às vezes nós bate o dedinho mindinho no canto da parede, a gente já está brigando, já está xingando, né? Mas ele está dizendo, ó, tem de motivo de alegria quando vocês enfrentam diversas provações. Por quê? Por que que eu tenho que ter essa alegria quando eu passo por diversas provações? Porque sabem que o teste da sua confiança, talvez na sua versão vai estar escrito fé, produz perseverança. Deixem a perseverança completar a sua tarefa, para que vocês se tornem maduros, íntegros, não faltosos de nada. Olha que interessante. Então, aqui nós começamos a compreender que a alegria não é você andar sorrindo o tempo todo. É você ser alegre. E eu vou pegar aqui, como eu gosto de fazer, só um minutinho. Vamos ver qual é a raiz dessa palavra alegria que está aí no livro de Tiago. Olha isso. A palavra alegria aí, ela é satisfação. Esteja satisfeito no Senhor, meu Deus. Aqui já dá um outro sentido. Ou seja, Tiago está dizendo satisfaça-se no Senhor, meus irmãos. Mesmo no meio da tribulação, é como se Tiago estivesse dizendo assim, mesmo no meio da tribulação, seja satisfeito no Senhor. A palavra aí é regozije-se no Senhor. Aprenda a estar satisfeito, mesmo quando nem tudo aquilo que você gostaria de ter
esteja acontecendo. Por quê? Olha isso. Ai, meu Deus, isso aqui explode minha cabeça. Por quê? Porque quando nós caminhamos na alegria, lembra que eu disse que a alegria, ela é a força, ela é aquilo que nos sustenta, mas não é a alegria da, como eu usei essa palavra, eu vou usar de novo, da chocarrice. Não, é a alegria no Senhor. Por quê? Porque quando eu estou alegre no Senhor, Ana, o que que a palavra de Deus ela está apontando? É porque os meus olhos estão nele. Os meus olhos não vão estar naquilo que eu estou vivendo, mas Ari, como que eu não contemplo, como que eu não vejo aquilo que eu estou vivendo? Eu não estou falando que você não está vendo. Eu estou dizendo que a presença dele é maior do que a situação que você está vivendo. Tem, eu me lembrei aqui agora, o Senhor fala muito comigo através de filme, de série, né? E eu estava assistindo The Chosen outro dia, sábado eu até assisti esse episódio de novo. E no The Chosen foi muito interessante um episódio que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que assim, Pedro ele estava irado, né, no episódio com Jesus. Ele não queria nem ver Jesus, porque estava chateado, porque estava acontecendo a situação na casa dele. E aí Jesus pega e fala para ele assim, olha, fala para João para buscar, isso na série, tá, gente? Não está na Bíblia. Fala para João para ir buscar Pedro, pois o sucesso daquela missão só ocorreria se Pedro tivesse. E aí, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, eles entram naquela cena onde os discípulos estão, o barco está se enchendo e Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro está lá com raiva, ele fala, se é o Senhor mesmo, me faça ter contigo então sobre as águas, porque se o Senhor não sabe, tem gente aqui ó, da sua equipe que está sofrendo, né, que ele estava meio bravo com Jesus. Eu falo que aquele personagem, se você já assistiu The Chosen, eu falo que aquele cara ali é o retrato de Pedro na minha concepção. E aí, quando ele começa a afogar, na cena, Jesus pega ele, né, e aí ele pega e fala assim para ele, não tire os seus olhos de mim. Nunca tire os seus olhos de mim. Você só afundou porque você começou a observar as circunstâncias à sua volta. Você, né, era como se lá na série ele estivesse dizendo: você não está afogando agora, você já está afogando já faz tempo. Então não tire os seus olhos de mim. E aquilo ali me faz muito pensar nisso aqui. A alegria do Senhor é isso, é mesmo você passar por tribulações, nós, né, passarmos por tribulações, nós compreendermos de que os nossos olhos precisam estar nele. E mais uma vez eu repito, a mesma vara que te mede está me medindo. E é claro, queridos, nós somos seres humanos e por muitas das vezes os nossos olhos vão ficar mais na situação, na tribulação, do que no Senhor. Mas eu creio que o Senhor, ele está nos ensinando nesses dias, amém? Então veja, porque vocês sabem que o teste da confiança de vocês, e aí Tiago, ele funde duas palavras aqui, alegria com confiança, na minha versão. Talvez na sua vai estar alegria com fé. Ele funde essas duas palavras. Olha aí, veja que nós estamos falando tanto do espírito quanto do fruto. Olha o que ele vai dizer, ele produz. Aqui eu vou fazer uma junção aqui, uma conjectura. Ele produz em você o fruto da perseverança. Aí ele está dizendo, mas deixa com que a perseverança ela completa a tarefa de vocês. Para o quê? Para que vocês se tornem maduros, íntegros e que não lhe falte nada. Então, quando nós compreendemos que a alegria do Senhor, ela é você estar satisfeito no Senhor, o espírito da sabedoria, ele vem se manifestando sobre nós. Aí ele vai entrar no versículo 5 aí, ó. Ele vai dizer, ó, entretanto, se algum de vocês faltar sabedoria, peça a Deus que a todos concede de modo generoso e sem condenação. Então, queridos, olha que extraordinário isso aqui. Primeiro Tiago ele diz que nós precisamos de ter alegria,
Nós precisamos de nos alegrar mesmo passando por tribulações, permitir com que a confiança que dissemos que temos no Senhor produza algo em nós, que vai produzir maturidade, integridade, não vai faltar nada em nós, mas ele está dizendo tudo isso, acima de tudo isso, peça ao Senhor sabedoria se você não tiver, porque Deus é generoso para nos dar sabedoria. E a palavra sabedoria aqui não é só saber, não é uma sabedoria apenas humana. Veja, a sabedoria é uma inteligência, no significado que está aqui, é inteligência plena. É ter a mente de Cristo. Olha isso. Deixa eu pegar aqui outro. Conhecimento variado, experiência, ato de interpretar, dar conselhos. Meu Deus, olha isso. Habilidade de administração, prudência. Olha isso. A habilidade de ter a mente de Cristo. Deixa eu ver aqui. A sabedoria de Deus. A formação do governo do Senhor sobre a mente humana. Então ele está dizendo, olha, peça ao Senhor isso. Ó, resumindo tudo aqui, desses significados. Permita com que a sabedoria do Senhor governe sua mente. E aí ele vai entrar, nós pegamos aí o versículo 6. Eu ainda vou me aprofundar mais algumas ministrações dentro desse texto, mas no versículo 6 ele vai falar assim, ó, peça, porém, com confiança e sem duvidar, porque o incrédulo é semelhante à onda do mar, arremessado e guiado pelo vento. Na verdade, essa pessoa não deve pensar que receberá algo do Senhor, por ter a mente dividida, é instável em tudo o que faz. Queridos, esse texto aqui, ele mexe com o meu coração, por quê? Ele está dizendo assim, olha, primeiro, você precisa, recapitulando aqui, você precisa ter alegria. A sua fé precisa produzir em você perseverança. Sabe por quê? Porque quem não permanece, queridos, ele ainda não encontrou a realidade do que é confiar, do que é ter fé no Senhor. E ele vai dizer, olha, para que essa tarefa ela seja completa, não impeça. Quando ele diz assim, ó, deixe a perseverança completar. Ele não está falando assim, Deus vai completar a perseverança em você, não. É deixe. Sabe o que, que ele está dizendo? Não entra na frente daquilo que Deus está produzindo em você. Permita que com essa tribulação, com essa provação, com essa situação que você está vivendo, a perseverança permaneça perseverante para que o propósito seja completo, para que você se torne maduro, para que você se torne íntegro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se te faltar sabedoria para isso, peça ao Senhor, mas peça sem duvidar. Ele está dizendo: se em algum momento desse processo que você está vivendo, do 2 ao 5, houver em você dúvida, peça ao Senhor sem duvidar, peça ao Senhor crendo. Sabe por quê? Porque quem é incrédulo é semelhante à água do mar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ora ele crê, ora ele não crê. Ele é instável. E o que mexe comigo é quando ele diz assim, ó, e não pense que essa pessoa receberá algo do Senhor. Sabe por quê? Porque tem a mente dividida. Algumas versões vai estar, tem ânimo dobre, né? Tem a mente dividida, ou seja, ele não confia no Senhor. E quando chega no final aqui do versículo 8, ele não confia no que o Senhor está produzindo. Voltamos lá no ponto do versículo 2. Sabe por quê? Porque a alegria, ele não aprendeu a se satisfazer no Senhor. Lembra que eu disse que a alegria é força?
Então, se eu não aprendi a me satisfazer no Senhor, se eu não aprendi que a alegria do Senhor é a minha força, eu nunca chegarei a esse nível de maturidade. Por quê? Porque eu tento, em todo momento, eu digo, mas eu entreguei na mão do Senhor. Eu estou confiando, Andréia. Ó, estou confiando. Passa 10 minutos, mas, meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa situação aqui? Eu não consigo ver saída, eu não consigo ver solução. E aí, aquela confiança que há um minuto atrás a pessoa estava lá, não, vai dar certo, vamos lá, que não sei o quê. Aí passa um outro momento, ela já está lá, né? Não crendo naquilo que o Senhor pode fazer. Então, isso aqui, queridos, é de fato. Talvez essa semana, né, a gente vai percebendo assim o que o Senhor começa a falar conosco. Talvez essa semana, dentro dessa porção da sabedoria e da alegria, o que o Senhor talvez está desejando produzir em nós é maturidade. Nos conduzir a esse nível de maturidade. Nos conduzir a esse nível de estarmos satisfeitos no Senhor. E aí, o Espírito Santo me lembra algo aqui. Às vezes a gente diz que confia no Senhor, pois a gente acha que a gente precisa confiar no Senhor simplesmente por aquilo que Ele pode fazer na situação, aquilo que Ele pode nos dar em determinada situação. Mas e se a promessa não se cumprir? E se o milagre não vier? E se a bênção que a gente espera não acontece? Será que nós permanecemos alegres? Será que nós permanecemos confiando? Será que a gente permanece caminhando em sabedoria? Então, hoje fica essa meditação para o nosso coração. Hoje nós vamos justamente praticar isso, buscar sabedoria, né? Hoje eu coloquei aí no materialzinho que eu sempre mando para vocês toda semana, a leitura de Tiago 1, a partir do versículo 1 ao 5. Deus, queridos, ele não esconde a sabedoria de nós, mas ele quer que nós nos posicionemos para buscá-la. A sabedoria, o espírito de sabedoria do Senhor, o dom da sabedoria do Senhor, ele é para aqueles que buscam, né? Ele libera para quem pede. Olha isso, ele libera para quem pede. Mas pedir sabedoria vai exigir de nós. Olha isso. Pedir sabedoria vai exigir de nós um coração ensinável. Será que nós temos um coração ensinável? Se não tem, meus queridos, você te prepare essa semana. Então, qual que é a prática para hoje? Como que nós vamos praticar isso aqui hoje? Pergunte ao Senhor, onde você não está se movendo em sabedoria. Hoje nós vamos descortinar as nossas ações e atitudes impensadas, onde a gente não discerniu que nos movemos com falta de sabedoria e continuamos batendo na mesa dizendo que estamos com razão. E essa sabedoria, mais uma vez eu digo, não é a sabedoria do saber humano, é a sabedoria do Senhor. Já viu aquelas pessoas, já estou finalizando aqui, já viu aquelas pessoas, queridos? Bom dia, meu amor. Já viu aquelas pessoas que você fala assim, meu Deus, a pessoa abre a boca, mas parece que sai um rio de sabedoria. Aquelas pessoas que você gosta de sentar na frente delas só para ouvir aquela pessoa falar. E eu acho isso tão extraordinário. A esposa do apóstolo Éder, a apóstola Lu, ela é desse jeito. A gente ficou em São Paulo bem no finalzinho de janeiro. A gente passou com ela uns 4 dias. Eu peguei e falei com ela, já conhecia, né? Mas ali na oportunidade eu falei, minha P,
eu ficaria te ouvindo o dia inteiro. Se eu falasse de abobrinha, eu ficaria te ouvindo. Porque a pessoa abre a boca é um poço de sabedoria. E, queridos, isso é por quê? Porque a pessoa buscou e Deus deu, né? Então, que nós possamos produzir em nós. Se você não tem desejo, você sabe que hoje o Espírito Santo produz em você o desejo da sabedoria. E que ela seja sustentada pela alegria do Senhor, pela satisfação em ter o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Então vamos orar apresentando diante do Senhor, essa nossa semente de hoje. E amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, em nome de Jesus, tá? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã e obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensinou hoje que a alegria não é apenas sorrir, é ter satisfação. E isso, Pai, não é apenas um sentimento, é um fruto. O fruto do Espírito, meu Deus, alegria é um fruto. É um fruto, Pai, que está e precisa estar em produção em nós. Pai, o Senhor é suficiente. Que nesse dia nós possamos entender que o Senhor é suficiente. Que a nossa alma, assim agora, tudo faz sentido. Nós começarmos aqui dizendo, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós damos um comando para nossa alma hoje, se satisfaça no Senhor, pois Ele é suficiente. Que a tua sabedoria, Pai, esteja sobre nós e não nos permita, Senhor, nos esquecermos de que Tu és suficiente. Produz em nós a tua mentalidade, Espírito Santo. Transforme a nossa mente, transforme o nosso entendimento. Como Paulo declara em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é alegria, isso é sabedoria. Como diz a tua palavra em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Todas as coisas, Pai, elas são para ti. Elas vêm de ti, elas voltam para ti. Então, Pai, que nós possamos, nessa primeira porção da segunda semana, sermos moldados no espírito da sabedoria do Senhor. Que o espírito da sabedoria do Senhor esteja sobre nós. E que cada atitude, cada, Senhor, ação que formos tomar nesse dia, que o teu Espírito, Pai, possa ser o nosso conselheiro, a nos ensinar, Pai, a sermos mulheres sábias, esposas sábias, mães sábias, filhas sábias, que caminha, Senhor, em honra com o teu nome. Assim, Pai, como o Senhor tem me ensinado a orar, que essa oração, Pai, ela seja verdade, não apenas no meu coração, mas também no das minhas irmãs. Se revele a nós, nesse dia, a tua sabedoria, a tua alegria, se revele a nós para que possamos dar ao Senhor a honra devida. Nós queremos te honrar não apenas com os nossos lábios, mas também com as nossas intenções, com as nossas atitudes, com o nosso caráter. Nos dê um caráter sábio, Espírito Santo. Em nome de Jesus, e que nesse dia o Senhor possa nos convencer, nos mostrar, denunciar diante de nós as atitudes que não estamos nos movendo em sabedoria. Assim, Pai, nós apresentamos, Pai, essa semente desse dia. Arrancamos, Pai, mais uma porção de fermento dentro do nosso coração. Como diz a pastora Cristina, esse Egito precisa sair de dentro de nós. Que assim seja, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom.